Por que me batizar? O batismo é necessário para a salvação? O que eu preciso para me batizar? Eu fui batizado bebê, preciso me batizar de novo? Tudo isso eu respondo se souber. Olá, eu sou Sérgio Maciel. E primeiro eu vou dar os motivos pelo qual você precisa se batizar. E depois eu falo o que é o batismo, beleza? E para ser direto aqui, a primeira razão que você precisa se batizar é porque Jesus mandou. Sim, ele diz claramente: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Inclusive, antes de subir aos céus, Jesus ele deu a grande comissão aos discípulos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, aquele negócio todo que você já conhece. Ele deu uma missão clara aos discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ele mandou o batismo. E se você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, você faz o que ele manda. Beleza, mas Jesus mandou. Beleza, mas pra quê? Bom, se você já foi em alguma igreja evangélica, eu não fui em todas, mas a maioria das que eu fui, inclusive da que eu sou, tem um momento no final do culto que chama momento do apelo, que é quando o pastor pergunta quem quer aceitar Jesus, aí vem as pessoas aceitar Jesus, etc. Cara, antigamente não era assim. As pessoas não aceitavam Jesus indo lá na frente no púlpito e dizendo que queria aceitar Jesus. Não. Antigamente, quando tudo isso começou, as pessoas aceitavam Jesus quando se batizavam. Isso era a confissão pública de fé. Quando as pessoas se batizavam, era porque elas estavam crendo publicamente e aceitando Jesus, como a gente diz hoje. Inclusive, tem gente que vai dizer, eu já vi alguns livros que falam isso, que essa cultura de ir até a frente do púlpito começou por causa de Jonathan Edwards. Não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer em alguns livros. Por causa de uma pregação que ele fez, que chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Que as pessoas começaram a correr na frente do púlpito porque estavam com medo de cair no inferno. Tem gente que vai dizer que essa tradição começou aí. Mas eu não tô falando que esse costume das igrejas é totalmente errado. Mas não é assim que alguém é salvo. Não é só porque você foi lá na frente que você agora tá salvo. Não. A Bíblia diz: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, para alguém ser salvo de verdade, a pessoa precisa confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, o que é confessar Jesus como Senhor? É reconhecer que Ele pagou por você e que Ele agora é seu dono. Ele manda em você. E você precisa também crer no seu coração que Ele ressuscitou entre os mortos, porque se a ressurreição não for real, vã é nossa pregação. É claro que quando você reconhece Jesus como Senhor também, você precisa fazer o que Ele manda. E o que Ele manda? Na sua primeira pregação, Jesus diz: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus manda a gente se arrepender. Beleza, mas o que muita gente não sabe é que arrependimento não é sentimento, é decisão. Você não se sente arrependido, você decide se arrepender. Você vê que o arrependimento não é um chamado para ser sentido, mas uma decisão a ser tomada. Está escrito: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus morreu pelo pecador, mas não se arrepende pelo pecador. Quem se arrepende é o pecador. Outro texto diz: eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso vai ficar mais claro ainda que Jesus disse aos homens para que se arrependam dos seus pecados, ou seja, que a decisão do homem se arrepender. Olha o que está escrito: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Então prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O arrependimento ele não depende de Deus, ele depende do homem. A gente não pode espiritualizar o que é natural, nem naturalizar o que é espiritual. Está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o que é espiritual aqui? O convencimento do pecado. O Espírito Santo te convence do teu pecado. É ele que diz que você fez besteira, quando você faz besteira. É ele que às vezes age sendo um peso na tua consciência, quando você sabe que vai pecar. Então o trabalho do Espírito é te convencer que você é um pecador. E qual é o meu trabalho? Se arrepender. O arrependimento é condicional à decisão que você toma. Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Mas o que tudo isso tem a ver com o batismo? O batismo é exatamente isso. É a sua confissão pública de arrependimento. O batismo, nesse sentido, aparece pela primeira vez na Bíblia quando João começa a batizar as pessoas. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Então, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizado no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então as pessoas iam até João e confessavam
confessavam seus pecados e se batizavam. Aqui o batismo aparece para a confissão de pecados. A gente já tem uma característica de pessoas que se batizam. Elas precisam saber o que é pecado, ter ciência do que é o pecado. Se você não sabe o que é pecado, não tem por que confessá-lo, né? Mas é no Evangelho de Lucas que a gente tem uma descrição maior do batismo. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O batismo é um sinal de arrependimento de pecados, é um sinal dessa decisão de se arrepender. Lembra que eu disse que esse negócio de aceitar Jesus lá no púlpito não acontecia desde sempre? Na igreja primitiva, as pessoas, para aceitar Jesus, elas se batizavam, porque aí era de fato uma confissão pública que a pessoa estava em Cristo. Por isso que na hora do batismo ali, né, da imersão nas águas, é sempre feita uma confissão de fé. Você confessa Jesus como Senhor? Crê que Ele ressuscitou dos mortos? Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda vez que alguém cria em Jesus no Novo Testamento, ele mostrava isso sendo batizado. No entanto, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. As pessoas creram, depois que creram, foram batizadas. Não tem misticismo no batismo. O batismo não vai te fazer parar de pecar nem nada disso. Tem decisão de arrependimento. Como Pedro disse: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Tem outras vezes que na Bíblia aceitar Jesus era o batismo. E se você até agora está com dúvida do batismo, é importante eu te dizer que Jesus disse: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Paulo dá a cartada final em Romanos, quando ele diz: de maneira nenhuma, nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que agora, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu já foi justificado do pecado. O batismo significa que você morreu por pecado, e a partir do momento que você crê em Jesus, que ele é o Senhor da sua vida, que ele ressuscitou dentre os mortos, e você vai entender que você morreu por pecado, você não vai mais pecar intencionalmente. Se pecar é sem querer, porque agora você não faz o que quer, mas você faz o que ele manda. Isso tudo é a salvação. Reconheça Jesus como o Senhor, se arrependa dos seus pecados, creia que ele ressuscitou dentre os mortos, e você será salvo. Eu sei que vai surgir uma dúvida na tua cabeça: o batismo é necessário para a salvação? Existem duas respostas para essa pergunta, mas a mais certa é: depende. Se houver chance de se batizar, é necessário se batizar. Por isso que eu já disse, né? Toda vez que alguém aceitava Jesus na Bíblia, ele ia correndo se batizar, porque era a confissão pública de fé. O próprio Paulo, quando ele aceitou Jesus, ele foi se batizar. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Paulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como de umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se, e foi batizado. Quando Paulo recebeu Jesus, ele foi batizado. Outra história que é parecida com essa é quando Filipe, o Espírito Santo manda ele pregar para um cara que estava numa carruagem lendo o livro de Isaías. E está escrito: então Filipe, abrindo sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando o eunuco creu em Jesus, que ele era o Messias, que ele era o Senhor, ele correu para se batizar. O batismo, ele deve ser regra para aqueles que creem, porque é sinal de arrependimento. Agora, se a pessoa crê em Jesus, mas não tem chance de se batizar, ela é salva sem batismo. Tipo o ladrão da cruz. Ele na cruz reconheceu Jesus como Senhor e foi salvo mesmo sem batismo. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que você hoje estarás comigo no paraíso. Não espere à beira da morte como o ladrão da cruz. Se batize enquanto pode. O batismo é o momento que você faz o sepultamento do velho homem e começa a viver como uma nova criatura. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaremos pela fé
no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Inclusive, uma dúvida que muita gente tem falando de batismo é qual o jeito certo de se batizar? É por imersão? É por aspersão? Não é um debate que vale muito a pena pra mim, mas como o batismo é um sepultamento, nós usamos a ideia de imersão como se fosse a mais certa. Pelo menos eu vejo assim. Claro que eu tenho certeza, eu sei na verdade que várias igrejas vão discordar, mas não que a aspersão seja errada. Eu acredito que eles usam isso porque na época do tabernáculo os sacerdotes eles aspergiam as coisas, aspergiam o sangue no altar, eles aspergiam tudo. Não era banho que dava nas coisas, menos o sacerdote. Eu lembrei agora que o sacerdote ele de fato ele tomou um banho ali, mas foi de azeite para poder começar o seu trabalho. Mas de fato é que Jesus não deixou nenhuma orientação de como deveria ser feito, se imergindo ou se aspergindo. Logo os dois valem, porque o que importa mesmo no batismo não é o teu corpo inteiro se molhar. Inclusive tem gente que viaja, né, achando que o batismo tem que ser em rio porque os pecados são levados para longe. Não viaja, meu irmão. Meu Deus, já é misticismo. Lembra que o batismo, uma confissão pública de arrependimento, você já decidiu em seu coração, mas agora o mundo vai saber que você é de Jesus. Muita gente não quer se batizar porque, sei lá, se acha indigno, acha que não precisa, tem medo de assumir compromisso com Deus. Meu irmão, Jesus disse: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. E caso não tenha ficado claro, outra pergunta que eu recebo muito é: quando eu tô pronto para me batizar? Como Filipe disse para o eunuco, é lícito se crer em Jesus de todo o coração. E respondendo ele, eu creio em Jesus, que ele é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, que o batizou. Mano, você crê em Jesus de todo o coração? Você não se batizou por quê? E claro, eu esqueci de responder a pergunta durante o vídeo, vou responder agora. E o batismo de bebês, vale ou não vale? Não vale. Porque como eu disse aqui, o batismo é um sinal de arrependimento. O arrependimento é uma decisão que você toma. Não tem como tomar uma decisão se você nem sabe o que é pecado. Se você nem sabe quem é Jesus, você é um bebê. Não faz sentido o batismo se você não sabe o que é batismo. Não faz sentido se imergir ou se aspergir na água se você não faz ideia do que é isso, se você não tem entendimento sobre nada. Então não, o batismo de bebê não faz o menor sentido, porque o bebê não tem consciência do que é pecado. Ele não sabe nem que ele é perdido, se ele é salvo, nada disso. Deu pra entender o que é batismo? Ficou com alguma dúvida? Faz o seguinte, comenta aqui embaixo as suas dúvidas sobre batismo, etc. Tudo isso aí, se você ainda ficou com alguma dúvida, eu vou responder, tá bom? Eu posso fazer um outro vídeo no futuro sobre esse tema. Eu sei que muita gente tem dúvida. Mas, meu irmão, se você entende o que é batismo, se você se arrependeu dos seus pecados, vá se batizar. Não sou eu que tô mandando, é Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Agora faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilha para aquele teu amigo que não sabe se vai batizar ou não, manda no grupo do discipulado lá da tua igreja, se inscreva nesse canal e eu vejo vocês até a próxima.